Sempre que mexeu no computador, antigo, isso mais agradável. Netinho também tem que legal, desculpa, não vai dar certo. Gente, o pastor mandou uma mensagem o pastor mandou uma mensagem na segunda-feira. Você ainda não quer pregar no domingo? Falei, amém, vou pregar. E comecei a preparar na minha mente uma mensagem. Aqui, tá vendo, né? Você vindo para cá, né? Que nossa mensagem. Então comecei a preparar uma mensagem de baixa caloria, de light, um monte de tópico bem maneiro. Meu Deus, essa mensagem vai ser massa. Semana inteira, né? Chegou sexta de manhã, levantei, orando, falando com Deus. Deus falou assim: você vai pregar isso aí? Você pergunta, né? Porque na área que ele queria pregar. Então tá bom, Deus, isso é o quê? Vamos lá. Tem que saber isso comigo, a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Quem gosta da palavra? Quem ama a palavra de Deus aqui? Vocês gostam de Bíblia, né? Vamos ler bastante hoje. Vocês falarem. Pelo menos mais de 5 amém eu vi aqui. 1 Samuel 4. Deus falou assim: vamos colocar um pouquinho mais de proteína nessa palavra? Vamos. É a feijoada. Quantos acharam? Amém? Amém. Quantos não acharam? Espera um pouquinho. Então vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Samuel, a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança, segurou o arraial de todo Israel. Todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Não perderão seu guardão. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio a Israel. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas juntos ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi grande o estrago que caíram Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli ouviu os gritos e disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem e apressadamente veio e o anunciou a Eli. E era ele da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho junto da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as notícias de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao tempo em que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela: não temas, deste luz a um filho. Ela, porém, não respondendo, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabode, dizendo: Israel se foi agora, porque a arca de Deus foi tomada. E por causa do seu sogro e do seu marido,
e disse: de Israel a glória é levada presa, pois tomada a arca de Deus, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Gente, Israel só é, ou só foi quem ele foi, só é quem é, porque Deus estava no negócio. Israel não foi uma nação que foi criada de ajuntamento de pessoas que tinham uma mesma ideal, uma mesma ideia. Israel foi um povo estabelecido por Deus, chamado por um homem doido. O Abraão sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu, sua mulher era estéril, Deus fez um milagre, deu seu filho Isaac. Aí Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, e cada uma das tribos ali foi uma galera. Enfim, foi um povo que foi chamado por Deus para ser diferente. Foi a primeira nação na terra que tinha uma constituição. Foi a primeira nação na terra que tinha direitos para empregados, para empregadores, tinha direitos até para escravos. Foi uma nação completamente diferente. Por quê? Porque Deus não queria que Israel fosse uma nação política. Deus não queria que Israel fosse uma nação que fosse comandada por homens. Queria que Israel fosse uma teocracia, ou seja, uma nação completamente dominada por Deus. Uma nação que fosse, andasse e seguisse a vontade e os passos que Deus queria para ela. Para quê? Para que viesse através dessa nação o Salvador do mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os caras não entenderam nada. Os caras acharam que a glória de Deus era uma coisa banal. Os caras acharam que a glória de Deus, que era o que fazia diferença em Israel, era uma coisa tola, uma coisa que já não tinha mais significado no meio do povo. Muitos anos antes, Deus tinha dado uma visão para Moisés, para ele construir uma arca, a arca da aliança. Lá no deserto, ele construiu segundo os parâmetros que Deus tinha dado para ele, revestiu ela de ouro, e aquela arca simbolizava naquele tempo a presença de Deus no meio do povo. Isso aconteceu, morreu Moisés, veio Josué, morreu Josué, começaram os juízes a julgar a nação de Israel. Os juízes começaram a fazer ali os juízos de Deus, trazer a vontade de Deus sobre o povo. Porém, nesse tempo aqui, os sacerdotes estavam completamente perdidos. O sumo sacerdote, os próprios sacerdotes estavam completamente esquecidos da glória de Deus, né? E a gente viu aqui um relato trágico, talvez o desfecho de um tempo terrível, né? O qual o povo de Israel se esqueceu da glória de Deus. Já não tinha mais aquela afinidade, aquele apego pela presença de Deus no meio do povo. Lá no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, a glória do Senhor ia sobre eles. De dia uma nuvem, né? E de noite uma coluna de fogo, que caminhava, e o povo ia atrás daquela coluna. O povo caminhava onde Deus queria que eles caminhassem. Mas ao entrar na terra prometida, eles começaram a ter que lutar e conquistar as coisas, e eles começaram a achar que o braço deles era mais forte do que a vontade de Deus, do que a presença de Deus no meio daquele povo. E como eu falei, nessa situação aqui, existia um sumo sacerdote chamado Eli, e ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E esses 2 filhos estavam fazendo muitas coisas terríveis na presença de Deus. Primeiramente, eles estavam se prostituindo com as mulheres da tenda da congregação. Eles já não tinham mais aquele temor pela presença de Deus, né? O salmista Davi falou muitos anos depois: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele não estava nem aí com isso. Tanto que eles se prostituíam com as mulheres, havia prostituição no meio dos filhos de Eli, dos sacerdotes da igreja daquela época. Outra coisa, quando a oferta era levada até os sacerdotes, o que acontecia? Havia uma regra que eles colocavam um garfo no tacho ali onde estava sendo cozida aquela oferta, eles não podiam escolher. O que pegasse aquele garfo, eles tinham que tirar e tomar para si. Aqueles 2 homens, Hofni e Finéias, eles escolhiam a oferta. Eles diziam aquilo que eles queriam. Às vezes tomavam da pessoa, antes mesmo da oferta ser levada para ser assada. E dizia: essa oferta você vai ter que me dar, e se eles não dessem, pegava força. Por isso a oferta do Senhor era desprezada. Por isso as pessoas, quando iam levar a oferta, por que eu vou levar, sendo que está sendo para os sacerdotes? A oferta não é mais para o Senhor. A oferta é para Hofni e Finéias. E o Senhor começou a se desagradar daquilo, e mandou várias vezes situações, pessoas, para confrontar Eli. E dizer: Eli, você precisa repreender os teus filhos. Só que Eli era conivente na situação. No capítulo 2, ali, no versículo 29, Deus repreende Eli dizendo o seguinte: você está gordo? Vocês estão olhando para mim, eu sei. Você está gordo, sabe por quê? Porque você está se aproveitando das ofertas dos seus filhos. Você não está repreendendo porque está te trazendo benefícios também para você. Você também está ficando meio parrudinho. E está errado isso. Só que Eli era um cara fraco de personalidade. Ele não repreendia os seus filhos. Até que aconteceu a situação. O que eles fizeram? Eles foram para uma batalha. Notem que a palavra não era de Deus. No início do versículo ali, do capítulo 4, versículo 1, veio a palavra de Samuel. E todo Israel se preparou para a batalha. Deus não tinha mandado aquele povo ir para a guerra.
Apesar de ele usar essa situação para trazer juízo sobre Israel, não era Deus que estava mandando. E aqueles caras saíram, foram para a guerra. Aconteceu o quê? Morreu uma galera e vieram perguntando: Senhor, por que o Senhor nos feriu diante de Israel? Daí a culpa é de Deus, né? A gente não faz isso. A gente vai lá, inventa um negócio, arranja uma encrenca, não dá certo. Daí pergunta: por que o Senhor não prosperou o meu negócio? Faz o negócio do teu jeito, da tua vontade. A gente é assim. Israel não foi diferente, chegou lá e falou assim: por que Deus nos feriu diante dos filisteus? Já sei, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a Arca da Aliança. No passado a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo, e ali também deveria simbolizar. O grande problema é que a glória de Deus já não estava mais no meio do povo. Deus já não manifestava mais o seu poder como era no passado, né? E eu vou trazer para vocês aqui alguns motivos porque a glória do Senhor já não se manifestava mais. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês: falta de temor a Deus. E eu posso dizer para vocês, ontem eu recebi um vídeo lá no WhatsApp, e eu fiquei até bravo, falei: pô, eu ia pregar isso aí amanhã. Daí hoje eu mandei lá para os grupos da igreja lá, mas era mais ou menos isso que eu ia. E daí hoje a sequência aqui do culto também está sendo isso. É legal que Deus está fazendo um negócio bem maneiro aqui. Quais são os motivos? Primeira coisa, não havia temor. As pessoas perderam o temor pela presença de Deus. Antigamente, lá no passado, lá quando Moisés andava com o pessoal no deserto, a arca simbolizava um negócio de grande medo. Cada vez que alguém se levantava contra Moisés, e não foram poucas, e dizia: vamos matar esse cara, vamos fazer outro governo, esse Moisés aí não sabe nada, não sei o quê. Moisés ia diante da tenda da congregação, e a glória do Senhor se levantava e lutava por Moisés, porque Moisés era o escolhido de Deus. A glória do Senhor representava o que? Proteção para aqueles que eram realmente da vontade de Deus. Quantas vezes se levantaram contra o Senhor, e a arca do Senhor simbolizava ali a sua presença. Deus trouxe livramento, Deus trouxe vitória. Coré, Datã e Abirão se levantaram, quiseram fazer uma rebelião, quiseram fazer o PT lá naquela época, somos do contra, não sei o quê. A terra se abriu, engoliu aqueles caras. Gente, a arca simbolizava realmente uma coisa que gerava medo. Tanto que quando os filisteus ouviram que a arca estava em Israel, o que eles fizeram? Os caras tremeram. O cara falou: a arca está aqui de volta. Os mesmos deuses que livrou o pessoal do Egito, que arrebentou com os egípcios, estão aqui agora. Nós estamos mortos, nós estamos ferrados, né? Mas de repente os caras se tocaram. Eles tinham mais temor, sabe do que quem? Do que o próprio povo de Israel. Então não tinha mais temor. Pelo que eu falei para vocês, porque os próprios sacerdotes já não ministravam mais com honra a Deus. Eles faziam as coisas pelo seu próprio bel prazer, para as coisas que eram bom para eles, né? Já estava tendo campanha humanística dentro lá de Israel, né? Para aquilo que é bom para você. O que é bom para você? O que você está precisando? Estou precisando de cura, então vem cá que tem. As coisas começaram a surgir em função das pessoas e deixou a glória de ser dada a Deus. Não é isso que a gente está vendo hoje em dia também? Cadê o temor das pessoas quando vão na igreja? Quantas pessoas pensam assim: puxa vida, hoje eu vou me reunir lá com os filhos de Deus, e se houver uma manifestação poderosa de Deus, o que vai acontecer? Eu lembro quando eu era pequenininho, já foi menor que isso, eu era pequenininho, eu ia na igreja e tinha um pastor lá que era bem profetão mesmo, sabe? Ele começava a pregar, de repente começava os revelamentos, né? O Senhor está falando para você tal coisa. E a gente era uma piazadinha que ficava lá no fundo fazendo uma bagunça da igreja, sabe? Nossa, nós tocava fogo, né? E daí, quando começava as profecias, ele ficava quietinho, falava: vai que Deus revela alguma coisa aqui, né? Morria de medo de Deus apontar o dedo para você lá, você que está fazendo bagunça, misericórdia, apanhar em casa, sei lá, morrer, sabe? Tinha temor quando o negócio acontecia. E hoje a gente já não tem mais temor por nada, né? É na igreja de qualquer jeito. O irmão falou ali 4 horas assistindo televisão, né? 4 horas assistindo, sei lá, futebol, Faustão. Hoje até assistimos um negócio, sabe que não queria assistir o negócio Kids lá, sabe como é que é lá na Rede Globo. Enfim, essas coisas a gente passa muito mais tempo se preocupando com as coisas dos homens, se preocupando com a nossa vida cotidiana, e a gente vem no domingo à noite fazer o nosso papel religioso, né? De vir na igreja, porque afinal se eu não vim, o que o pastor vai dizer de mim? O pastor vai me ligar depois, vai dizer: ei cara, não apareceu por quê? Né? É chato isso, é incômodo. Cadê o temor a Deus? Onde é que está o temor de Deus em nossas vidas? Onde é que está, gente, aquele medo pela presença? Sabe, eu lembro algumas vezes que eu ia ministrar louvor na outra igreja, a gente frequentava lá, a gente ia orar 1 hora antes sabe, era tanta presença de Deus que eu dizia: meu Deus, eu tenho medo de chegar lá e falar uma coisa errada, eu tenho medo de abrir a boca e falar alguma besteira, e a presença de Deus sair desse lugar, sabe? O temor, gente, cadê o temor? Temor pela presença.
Lá na igreja primitiva aconteceu um fato, isso é Novo Testamento já, tempo da graça, Jesus já tinha morrido, já tinha vindo o Espírito Santo, ressuscitado, vindo o Espírito Santo. 2 caras foram querer levantar uma oferta, um casal, querendo se exibir lá, né? Ananias e Safira. Viram lá Barnabé vendendo um terreno, dando oferta. Falou: o quê? Nós vamos perder? Nós vamos deixar de ser o melhor dizimista ofertando para a igreja? De jeito nenhum. Vamos lá também, vamos vender o nosso terreno. Só que a hora que pegaram a grana, pensaram: puxa vida, eu sempre falo na célula, né? Pô, meu, 600 mil é muita grana, né? Pô, para dar lá, o pastor vai trocar de carro na hora, que isso? O que nós vamos fazer? Vamos dar 300. Hoje é dinheiro para caramba, né? Primeiro foi Ananias, né? Todo faceirão diante de Pedro lá. Quando chegou, Pedro já falou: cara, o que você está querendo esmolar aqui para Deus? Deus não pediu nada para você, não. Se você ficasse com o dinheiro todo, era teu. Se quiser ficar com o terreno também era teu. Não precisa seguir querer mentir para o Espírito Santo, querendo fazer um voto de tolo. O que aconteceu com Ananias? Morreu morrido e caiu. Legal, gente, que nem o WhatsApp não funcionava naquela época. Sabe por quê? Porque ele morreu e ficou um tempo até a esposa dele ir na igreja. Não sei, nenhum paroleiro correndo para cá. Cara, teu esposo morreu lá na igreja, uma tragédia aconteceu. Não. Ela deu não sei quantas horas depois, ela chega na igreja. E Pedrão, que não era fácil também, né? Chega aí, venderam por quanto terreno? 300. Fala: sua tranqueira, você também está comunado com aquele cara. Os mesmos caras que levaram você, vai levar você também. O que aconteceu com ela também? Morreu também. Graça, gente, tempo que havia glória manifesta de Deus dentro da igreja. Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus que não sei se nós estamos prontos para assumir aquilo que nós estamos pedindo. Sabe, a gente pede assim: derrama a tua Shekinah sobre nós. Sabe o que é Shekinah? É glória manifesta. Junto com a glória de Deus vem a justiça de Deus junto com ela. Se eu estiver aqui em pecado, vai cair fulminado. Mas isso aconteceu no passado, não aconteceu na graça também. O problema é que hoje nós não temos mais o temor. Nós não temos mais aquele temor que a igreja primitiva tinha. E era tanto temor que as próprias pessoas que não conheciam a Deus tinham os cristãos com estima, mas eles tinham medo de se aproximar dos cristãos. Sabe por quê? Porque sabia que lá tinha juízo. Eles tinham medo de se aproximar da igreja, porque sabia que se fosse lá com más intenções, eu quero cura, eu quero bênção, quero vitória, quero prosperidade, quero namorado, sabe o quê? Chegava lá e o bicho pegava. O negócio ia ficar feio para o lado deles. Então, quando havia a manifestação de Deus, quando havia o Shekinah de Deus, havia também a justiça de Deus. Então hoje, infelizmente, a gente não vê mais essas coisas acontecer, né? A gente não vê mais ninguém cair morto na igreja. Não literalmente, já vi muita gente morrendo espiritualmente, né? Tendo várias consequências na sua vida por não discernir a batalha espiritual. Mas já não vê mais ninguém subindo no altar e caindo fulminado. Quero ver quem que vai subir depois que aquilo acontecer, né? Então, faltando o temor daquelas pessoas, faltando o temor de Hofni e Finéias, e faltando autoridade, faltando postura, faltando pulso de Eli, o sumo sacerdote. Infelizmente, todo o povo acabou se corrompendo. E foram fazer o que com a arca? Foram achar que a arca era um amuleto. Foram achar que a arca era um penduricalho, que era um patuá, que você leva para algum lugar e fala: isso aqui vai resolver meus problemas. Ó, essa água aqui, ó, vou orar por ela, e você leva essa água lá que vai resolver. Cara, não existe isso. Vou energizar isso aqui. Era o que o povo de Israel achava que ia acontecer. Estamos tudo errado, tudo avacalhado. Prostituição rolando lá no meio da tenda da congregação, né? Metendo a mão na oferta do Senhor, fazendo tudo de qualquer jeito, e vamos levar a arca que Deus vai levar a vitória. É ou não é? Tudo errado. Outra coisa, lá em Isaías 11, do 11, deixa eu achar aqui só um pouquinho, eu estou tudo marcado aqui em algum lugar. Isaías 1, do 11 ao 13, diz assim: de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vintes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viessem pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Você viu o que Deus falou através de Isaías? Não pedi nada para vocês. Não pedi para vocês trazerem as coisas para cá. Não estou com sede para tomar sangue de bode. Não estou preocupado com isso. O que Deus quer é uma vida de santidade. Deus quer que nós cheguemos a Ele com o quê? Com um coração santo, com um coração temeroso diante dEle. Dizer: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus santo. Esses dias eu vi um negócio absurdo na televisão. A mulher perguntando um negócio para o pastor falou, ela falou assim: e agora, pastor, eu dei meu dízimo, e agora o que acontece?
O pastor olhou e falou assim: agora você encostou Deus na parede. Deus é obrigado a te abençoar. Eu falei: meu Deus. Eu fiquei pensando: Deus, cara, imagina Deus, o Criador do universo, pega o mar na palma da sua mão, dá o nome a cada uma das estrelas, sabe, bilhões de estrelas, tem mais estrelas no céu que areia no deserto, né? Mede o deserto a palmos, e um comedor de arroz e feijão aponta o dedo para Deus e fala assim: Deus, você é obrigado a me abençoar. Pare com isso, gente. Caramba, meu, a gente escuta essas coisas e fala: melhor ouvir isso que ser surdo. Às vezes fica pensando: melhor ser surdo que ouvir isso. Porque misericórdia, gente. Nós estamos hoje fazendo de Deus o Deus do nosso empregado. Nós temos que tomar uma consciência se Deus é empregado ou é patrão, né? Para mim, Ele é patrão. Sexta-feira a gente está vindo para casa, deu uma distensão nas minhas costas, não conseguia nem me mexer direito. E eu fui para casa, tudo gemendo, dirigindo assim, não podia nem virar muito o volante que doía. Aí deitei na cama, orei, falei: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso da tua cura, está doendo, amanhã eu preciso virar a terra o dia inteiro. E o troço está feio aqui. Só que é o seguinte, Deus, se o Senhor não me curar também, eu te amo do mesmo jeito. Tu és Deus, se quiser me curar, se não quiser, Deus é soberano. Se Deus não for soberano para ter vontade dele sobre a tua vida, seja qual for, Ele não é Deus, Ele é empregado. No outro dia acordei que não tinha nada. Virei para um lado, virei para o outro. Oh Deus, tu é soberano, mas foi bem legal você ter me curado, foi bem massa. Sabe, isso é você viver uma vida com Deus. Independente, tem gente que se Deus não curar aqui até o final do culto, ele vai embora brabo e diz: que Deus é isso? Deus, achando que Deus é motoboy, velho. Vai chegar a hora que você quiser, se demorar mais 10 minutos você fica nervoso. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. O que mais? Pela indiferença, como eu coloquei aqui alguns pecados, né? Do povo. Outra coisa também interessante, gente, os pecados dos sacerdotes, na verdade, era um reflexo dos pecados do próprio povo. Sabiam disso? Quando você olha lá, toda aquela corrupção, todo aquele lixo que está rolando lá no Congresso, quando você olha esses CPIs que não dá em nada, e gente com 1 bilhão de dólares, não sei aonde lá, você não fica revoltado? Você não fala assim: pô, é meu dinheiro. Esses dias a gente conversando lá com o pessoal no serviço, o cara falou: esses ladrão aí, roubando dinheiro do povo, não sei o que, não sei o que. Fiquei quieto um pouco, daí eu falei assim: ei, amigão, e o teu imposto de renda? Você declara certinho? Eu não. Se eu puder meter a mão, eu meto. Tô nem aí, já boto uma nota fria lá, não sei o quê. Falei: cara, se você é corrupto, como é que você exige perfeição daqueles que estão lá em cima? Infelizmente, gente, quem está lá em cima é um reflexo do próprio povo. E se nós somos hoje, que diz as estatísticas aí, 43 milhões de evangélicos, por que nós não conseguimos mudar essa nação? Por que a moral desse povo está tão ruim? Por que a nossa própria moral está tão ruim? Porque quando a gente vê, infelizmente, líderes se corrompendo por causa de grana, líderes se prostrando diante de Baal, líderes se prostrando diante do Deus Mamon, querendo trazer os dois para o mesmo altar. Aqui tem Jeová, aqui tem Mamon, quem que você vai querer servir? Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Nós, infelizmente, não estamos conseguindo, gente, transformar a nossa nação. Eu estou dizendo isso falando para o espelho. Estou falando isso para vocês. Eu apanhei para caramba para pregar esse negócio aqui. Tá? Deus falou para mim: cara, você precisa mudar a tua história, você precisa mudar a tua vizinhança, você precisa mudar a tua empresa, você precisa mudar a tua escola onde você estuda. Falou para mim, velho. Eu estou falando para vocês porque eu apanhei, você tem que apanhar comigo também. Que é isso, né? Nós precisamos, como filhos de Deus, mudar a nossa geração. Quem recebeu aquele vídeo que eu mandei hoje de manhã, ouviu o que o pastor Paulo Júnior falou, né? Que nós precisamos revolucionar. Essa talvez seja a pior geração de cristãos que já esteve na face da terra, que não consegue nem mudar a nossa própria geração, não consegue influenciar nem, às vezes, a nossa própria família. Quantos pais de família que a gente vai conversar, ele fala: eu não posso fazer nada, minha esposa é assim, meu filho é assim mesmo, sei o que. Cara, se você não é sacerdote na tua casa, o que você quer mudar em outro lugar, na tua empresa? Quer fazer chover na igreja às vezes, né? Não dá, gente, não dá. Outra coisa, eu falei um pouquinho sobre o nosso amigo Eli. Qual o problema de Eli? Ele já estava velho. Eli já era um sumo sacerdote que há muitos anos já estava servindo ao Senhor. E no começo ele começou muito bem. Ele foi um cara que começou muito bem, ele tinha a visão de Deus, ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele foi o cara que começou a orientar Samuel a ouvir a voz do Senhor e a obedecer ela. Mas sabe o que aconteceu durante o caminho? Ele perdeu a visão. Quando aquele anunciante, aquele mensageiro chegou lá correndo, a Bíblia fala que ele já estava cego. Quantas vezes nós perdemos a visão?
Quantas vezes a gente começa com um alvo específico? Não, eu vou ganhar as nações, eu vou ganhar Pinhais, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa. E no meio do caminho a gente perde a visão. Alguma coisa entra na nossa frente, um cisco, uma trave, sei lá o que, entra no nosso olho e a gente começa a ficar com a visão ofuscada. E já não é mais tão interessante ganhar as nações. O id de Jesus a gente começa a substituir por fique. Deus mandou isso, é para ficar se Ele mandar. O id você já tem, não precisa você ficar orando para Deus. Aí a gente começa a perder aquela direção de Deus para a nossa vida. No começo é ministério, serviço de todo mundo. De repente começa a ministério, serviço do nosso próprio umbigo. Deixa de ser reino para se tornar instituição. Quantas igrejas, gente, começaram com uma visão muito massa. Quanta gente começaram querendo ganhar um mundo, nações, indo para outros países, outros povos. No meio do caminho, de repente, não, a gente está faltando grana. Não, já não vai dar mais para fazer. Não vai dar para fazer aquilo. A hora que vê, se tornou um povinho fechado, dentro das suas próprias concupiscências, muitas vezes, dentro das suas próprias regras. Aí se torna religião. Aí começa a escravizar pessoas. O cara que tinha uma visão antigamente de mandar para fora, aí já começa, não vai mais. Rogério, você fica aqui. Se você sair, você está errado. E tal. E começa a tornar a religião. Infelizmente é a realidade. Foi o nosso amigo Eli. Eli era um cara que tinha uma visão muito massa no início. Infelizmente, o tempo passou. O que aconteceu com ele? Ele se tornou um cara cego. Cego a ponto de não conseguir repreender nem os seus próprios filhos, quando eles faziam coisas erradas. Ele dava aquele tapinha lá, filho, eu estou ouvindo o que dizem a respeito de vós aí, mas gente, não é certo fazer. Que não está ouvindo? Você está ouvindo porque você não está vendo, você já está cego. Inclusive, como eu falei nisso, você já está se beneficiando, né, daquilo que seus filhos estão roubando. Então Eli, gente, infelizmente, ele era um cara que estava velho, cego e gordo, né? Gordo é um negócio complicado, né? Até já conversei com os caras, a gente faz uma nova modalidade ali nas artes marciais para fazer um sumô, né? Para ver se eu posso participar também. Mas, né? Enquanto não faz, a gente continua aqui. Tanto que ele estava tão gordo que quando o cara trouxe a mensagem para ele, falou: a arca foi tomada, e aconteceu com ele? Se assustou, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Imagina o tamanho que estava o cara. Para quebrar o pescoço com o seu próprio peso é porque o cara estava feio, né? Outra coisa, havia também a manipulação espiritual do povo em trazer a arca para o meio de Israel. Eles já não estavam mais nem aí com Deus. Eles queriam ganhar a guerra. Eles queriam somente ganhar a guerra. Se Deus estava ou não estava, não interessa. Deus tem que fazer o que eu quero. É isso que era a ideia de Israel. Esses eram os termos que eles colocavam para Deus. Nós só vamos ser nação de Israel se Deus fizer aquilo que a gente quer. E infelizmente, gente, aquela arca, aquele patuá, aquela lâmpada do gênio, que tem gente que acha que Jesus é lâmpada do gênio também, né? Esfrega lá a Bíblia, tem tantos pedidos, e se Deus não atender os pedidos, eu vou embora. Eu vou procurar um outro lugar que me atenda. Afinal das contas, Deus é servo, já falei isso, né? Então, gente, lá em 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Timóteo está para cá. 2 Timóteo 4, 2 ao 4 diz assim: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vocês estão vendo alguma coisa comum nos dias de hoje aí? As pessoas não querem mais ouvir a verdade, né? Esses dias a gente foi lá na Jucunda aí, viu o cara pregando um negócio interessante, falou assim: todo mundo quer ouvir aquela mensagem assim, assim diz o Senhor, Nelson. Tá, levanta aí, assim diz o Senhor. Cara, você é um cara segundo o coração de Deus, eu vou te dar isso. E o cara, aleluia, glória a Deus, e fala em língua, e bate o pezinho. Agora se um cara chega e fala assim: Nelson, seguinte, a palavra do Senhor fala que você tem que tratar melhor a sua esposa, cara. Velho, você precisa ajeitar mais, né? Aí o cara já fala: pera, isso aí não é de Deus. Por quê? Mas não é a palavra de Deus pregada? Se a gente fala a verdade, as pessoas hoje acabam se irritando, as pessoas ficam bravas, não quero mais ouvir isso. Eu quero um espelho mágico que mostre que eu sou o cara mais bonito do mundo. Eu quero um espelho que diga que eu sou o cara mais esbelto, apesar do meu diâmetro, né? É isso que as pessoas querem ouvir hoje. Se as pessoas forem na igreja e não ouvirem aquilo que elas querem ouvir, as pessoas não voltam mais. Infelizmente é a lâmpada, é o que as pessoas hoje querem ouvir, infelizmente. E está aqui Paulo falando a Timóteo
que nós estamos chegando nesse tempo, já estamos nesse tempo, em nome de Jesus. E como eu falei para vocês, havia mais temor entre os filisteus do que em Israel. Lá no capítulo 4, versículos 6 ao 8, lá de 1 Samuel, fala ali o seguinte, 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Viu quando os caras ouviram que a arca estava lá, bateu as canetinhas, falaram: meu, o bicho pegou, nós estamos ferrados, nós vamos perder, vamos morrer, vamos ser escravos desses caras. E quando Israel estava fazendo o quê? Jubilando, celebrando. Quando deveria ter pranto, quando deveria ter pano de saco, quando os caras deveriam ter terra na cabeça, dizendo assim: Senhor, sê misericordioso para conosco, nós não temos condição nenhuma de vencer essa guerra, nós estamos cheios de pecado, nós estamos cheios de iniquidade, nós estamos cheios de impureza, estamos servindo a tantos deuses que nem sabemos mais quantos são. Ser misericordioso para conosco. Os caras estavam fazendo festa. Eu vi esses dias não lembro o nome do cara pregando sobre isso. Ele falou assim, que quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas, Mário Freitas, recebendo as tábuas da lei, o que aconteceu? Ele começou a demorar 40 dias lá no monte. O povo desesperou. Não, 40 dias, deve ter morrido, o que vai fazer 40 dias lá em cima, tal, não deve ter mais nada para contar a história. E foram pressionar Arão. Ele falou assim: Arão, faz o seguinte, faz alguma coisa aí para a gente, que não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, né? Certo, ter morrido lá em cima. Faz alguma coisa para a gente seguir, faz um Deus aí para nós, faz alguma coisa que a gente quer correr atrás, porque nós não aguentamos mais ficar aqui esperando. Havia um imediatismo no meio do povo. O que Arão fez? Pressionado pelo povo, pegou lá os pendentes, os jóias, os relógios, tudo que tinha lá, fundiu e fez um bezerro de ouro. E o povo começou lá a adorar o bezerro, tirava selfie, em cima, subia, não sei o quê. E no outro dia, Arão, não contente com isso, falou assim: amanhã nós vamos fazer celebração ao Senhor. Daí no outro dia os caras jejuaram, levantaram de madrugada, teve vigília, ofereceram sacrifícios ao Senhor e começou uma festa. A Bíblia fala assim que eles sentaram para comer, beber e se levantaram para folgar, ou foi ao contrário, enfim. Só que nesse momento Deus chama Moisés e falou assim: aquele povo que se tirou lá da terra do Egito rapidamente se perverteu, se corrompeu, fizeram bezerro de ouro, estão lá adorando. Por que Deus não falou no dia anterior, quando havia a idolatria propriamente consumada, quando havia sido feito o bezerro? Só no dia posterior, quando havia a festa. Sabe por quê? Porque quando há tempo de luto, quando há tempo de realmente de humilhação, de jejum, de quebrantamento, a gente começa a fazer festa, aí se torna abominação ao Senhor. Quantas vezes nós deveríamos estar hoje como igreja brasileira, jejuando, orando, dizendo: Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão pelas nossas iniquidades, perdão por ter levantado tantos bezerros de ouro dentro das igrejas. Nós estamos fazendo o quê? Celebrando. Festa alegre, sonzeira, tira o pé do chão, né? A gente deveria estar fazendo o quê? Chorando aos pés do Senhor. A palavra do Senhor lá de Joel: chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes ao pé do altar, e clame ao Senhor: Senhor, perdoa a nossa iniquidade. Cadê a nossa humilhação diante de Deus? E vou dizer uma coisa para vocês, gente: nós já estamos sob juízo de Deus. Se a igreja evangélica brasileira não se converter, o juízo vai ser iminente. Talvez a gente não tenha muita coisa depois para resgatar. Hoje ainda nós temos liberdade de chegarmos diante de Deus, temos liberdade de termos essas portas abertas e dizer para todas as pessoas que Jesus Cristo ama elas, proclamar a verdade. Mas não sabemos até quando que isso vai acontecer. Então, hoje, a partir de hoje, vamos clamar ao Senhor: perdoa-nos, Senhor, sê misericordioso para conosco. Então, enquanto havia festa lá no arraial de Israel, enquanto aquele povo lá estava celebrando, e foi tão grande o louvor que chegou a tremer a terra, os filisteus ficaram com medo. Só que esse temor, eles se levantaram e ganharam de Israel, e tomaram a arca da aliança. O que eles fizeram com essa arca? Levaram lá para o meio do arraial dos filisteus, colocaram no templo do deus Dagom. Interessante que Dagom era um deus que era meio peixe, meio homem, e ele era o deus das colheitas, das plantações. Era a prosperidade deles na época, né? Colocaram a arca de Israel diante daquele deus Dagom.
No outro dia foram ver, o Deus Dagon estava caído diante da Arca da Aliança. Se levantaram, no segundo dia estava caído, e a sua cabeça e as palmas das mãos estavam cortadas. E daí começou a acontecer o quê? Começou a vir tumores, começou a vir ratos, infestações de pragas no meio das lavouras ali dos filisteus. E eles começaram a falar: tem uma coisa errada com essa arca, que desde que ela chegou aqui o bicho está pegando, está todo mundo doente, o troço está feio aqui para o nosso lado, rataiada por tudo, né? Praga de todo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa arca de volta para Israel, porque esse negócio aqui não vai ficar bom com a gente não, estamos, né? Sei lá o que vai acontecer com a gente, daqui a pouco morre todo mundo aqui. E mandaram a arca, né? Num carro de boi, né? Puxado por bezerros que nunca tinham puxado nenhum tipo de carro e tal. E os bezerros foram diretos até Israel. E beleza, gente, infelizmente, esse foi algumas situações que aconteceram com o povo de Israel. E uma outra coisa pela qual o povo, a glória de Deus foi tirada. O povo também perdeu a compreensão entre aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. Já percebeu que a gente perdeu isso também? Quais são as nossas prioridades hoje? Se você olhar lá, talvez no teu canhoto, no cheque, pouca gente usa cheque, né? Mas antigamente, quando usava bastante cheque, você olhava lá e via quais eram as suas prioridades. Lá, pizza, né? Sei lá. Às vezes, no meio do meio ali saiu uma oferta de 10 para alguma coisa. Quais são as suas prioridades? Aquilo que é eterno, aquilo que é temporário. Lá em 2 Coríntios 4,18. Esse é um negócio bem interessante. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a atentar para aquilo que é eterno. Às vezes você se esforça tanto, cara, para comprar um carro, se esforça tanto para trocar o smartphone, que hoje está quase o mesmo preço, né? E daí, gente, quando você vê, daí um dia estragou o teu carro, fundiu o motor. Aí você não tem dinheiro para trocar o motor. Daí, sei lá, aí você comprou o carro, não tem dinheiro para pagar o seguro, daí você tem que fazer hora extra para correr atrás disso. E corre. Para quê? Para acumular bens. Para quem que vai ficar esses bens? Se Jesus Cristo voltar hoje, vai subir com você ou não? Se você morrer hoje, vai conseguir levar o carro para o velório? Se alguém viu alguma vez mudança em velório? Você vê a mudança, um busão atrás, né? Antigamente é muito disso, né? Aquele monte de carro. Mas você não vê um caminhão de mudança atrás do velório. Por quê? Porque vai ficar tudo, né? Uma vez alguém perguntou, um cara morreu, o cara perguntou, o que ele deixou? Deixou tudo. Por quê? Porque não levou nada. Vai levar malemar o terno, né? Até tinha uma história lá na terra da Eliette, lá diz que o pessoal estava roubando o caixão dos caras, né? Diz que era um pessoal rico, comprava os caixão caro, né? Aí beleza, enterrava o cara, o próprio pessoal da funerária lá à noite desenterrava o cara e pegava o caixão de volta. Se nem o caixão você não tem direito de levar quando você vai morrer, velho, o que você está esquentando tanta cabeça com tantas coisas que não vão te levar a lugar nenhum? Inclusive, se Jesus Cristo voltar, nesse momento seria até uma injustiça Ele te levar e te privar de todas as coisas que você trabalhou tanto. É ou não é? Mas o cara está trabalhando tanto para aquele carro, meu. Eu vou deixar, vou levar. Não, fica aí, filho, fica aí com o carro. Né? Pô, você gosta tanto dele, você gosta tanto do smartphone, você gosta tanto das coisas da sua vida. Gente, essas coisas são transitórias. O povo de Israel, sabe o que eles queriam? Eles queriam ganhar guerra. Estava preocupado com a glória de Deus, estava preocupado com a presença de Deus no meio do povo. Só queriam ganhar guerra, queríamos ganhar guerra. Agora nosso negócio é ganhar guerra, não interessa o que vai acontecer. O que aconteceu? Perderam a guerra, morreu o sacerdote, a arca foi tomada, o bicho ficou feio no lado deles. Nós temos aqui uma série de coisas, gente, que são temporais. Por exemplo, o poder. Quantas pessoas lutam por poder? Pessoas querem assumir uma posição de destaque diante da sociedade. Pessoas querem assumir uma questão política. Eu quero dominar. Quanto tempo vai demorar esse poder para acabar? Um dia vai acabar, né? A vida, a tua vida demora quanto tempo para acabar? Alguns vivem mais, alguns já são anciãos aqui no meio, né? Outros vivem menos, enfim. Mas a vida um dia vai acabar. Jesus falou assim, que aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder lá. Agora aquele que quiser a vida eterna, vai ter que perder a sua vida por amor a Ele. Outra coisa, as coisas materiais, acabei de falar. Bens, casa, carro. Tem gente com 2 Bíblias em casa, 3. Uma essa aqui, outra Bíblia do Minha Casa Minha Dívida, outra Bíblia do Pavema, lá, da Divesa, lá, que
carro, comprou. Cara, o cara está a vida inteira para comprar uma casa e para comprar um carro. Isso é importante? Talvez seja, mas não é mais importante do que aquilo que Deus tem para você. Porque isso que você tudo está vendo aqui, é temporal, vai estragar. Uma hora se bate, não estou profetizando, mas uma hora bate o carro, perdeu tudo, e daí? Vai ficar chorando? Não vai. A gente tem que entender que essas coisas têm que glorificar a Deus. Outra coisa, o prazer. Quantas pessoas vivem pelo bel prazer? Quantas pessoas têm o seu estilo de vida como prazer? Tem até uma ideologia disso, eu não vou lembrar agora qual que é o nome lá. Pessoas que vivem, hedonismo. Pessoas que vivem só pelo prazer. Infelizmente, gente, o prazer também vai passar. E os prazeres desse mundo são terríveis e são passageiros, O conhecimento, a glória humana, todas essas coisas, gente, são coisas passageiras, que não vão levar a lugar nenhum, tá? Lá em Hebreus 11, do 13 ao 16, estou quase terminando. Digam glória a Deus. 11, do 13 ao 16, diz o seguinte: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Gente, não se preocupa com a minha casa e minha dívida aqui não. Deus tem uma casa preparada para você lá no céu. Está preparada. Sabe quando que você adquiriu o carnezinho? Quando você entregou o teu coração para Jesus. E sabe o que mais? Deus quer que você leve essa mensagem para tantas outras pessoas que estão hoje preocupadas com casa, com carro, com tantas outras coisas, que Deus também quer preparar uma casa para elas. Teu amigo no serviço, cara, um dia você vai estar lá diante do Senhor e Deus vai separar os bodes dos carneiros. E é bem provável que isso vai acontecer. Está escrito na Bíblia, mas talvez um cara, amigo teu, que estiver do outro lado, vai falar: cara, você sabia? Ô Leandro, você trabalhou comigo 5 anos lá e nunca me falou que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano na minha vida. Fala para essas pessoas, cara, que estão ao teu redor. Mas o que elas vão pensar? Não interessa. Interessa que se eles aceitarem esse sacrifício, a eternidade deles vai ser mudada. A casa deles lá no céu vai estar sendo preparada por Cristo. Essas pessoas aqui, os heróis da fé, a Bíblia fala assim que eles não estavam preocupados que cidade que eles iam morar, qual era a casa, qual era o carro. Muitas vezes foram perseguidos. A Bíblia fala que eles andavam vestidos de peles de carneiros, mas que o mundo não era digno que eles pisassem essa terra. Então eles buscavam uma coisa eterna, buscavam algo bem maior do que aquilo que eles estavam vendo com seus olhos. E a Bíblia fala que muitos deles não alcançaram a promessa. Muitos deles receberam a promessa de Deus, mas não alcançaram, mas continuaram vivendo a palavra de Deus. Aqueles 3 lá da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam um desafio do rei. Falaram o seguinte: olha, vocês vão ter que se prostrar diante de mim, diante da estátua que eu criei. E se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Os caras falaram um negócio interessante. Falaram assim: olha aqui, rei, Deus ele pode livrar. Pode. Só que mesmo que ele não me livre, se ele não nos livre, mesmo assim nós não vamos servir os teus deuses. Então pode jogar na fornalha. Deus livrou eles da fornalha? Livrou eles na fornalha. Eles tiveram fé o suficiente para irem lá para o meio do fogo. Inclusive os caras que foram jogar eles na fornalha morreram queimados. E a Bíblia fala que nem cheiro de fogo pegou no cabelo dos caras. Sabe por quê? Porque Deus era com eles. Pessoas que viviam pela fé, em nome de Jesus. Agora, tá bom, falei até agora aqui sobre coisa ruim, Falei sobre a desgraceira de Israel, A glória que foi embora, nasceu Icabode, morreu um monte de gente, troço feio pra caramba. Agora vamos falar um pouquinho sobre a restauração. Teve isso. Quase 100 anos depois, 98 anos depois, teve um cara chamado Davi, que foi suscitado por Deus para ser rei em Israel. E esse cara teve uma ideia muito legal. Falou: gente, é o seguinte, eu sou apaixonado pela glória de Deus. Vivia isso antes de ser rei, antes de ser qualquer coisa, antes de ser general do exército de Saul, já era apaixonado pelo Senhor, cantava cânticos. Então precisamos restaurar a glória de Israel como era antigamente. O que ele fez? Onde é que está essa arca? Foram lá com o pessoal, acharam onde a arca estava depositada. E eles fizeram o quê? Vamos levar lá para Jerusalém. Preparou uma tenda bem maneira para que a arca fosse recebida.
né? Colocou pessoal para louvor, ministração 24 horas por dia, negócio rolando e tal. Sabe o que ele fez? Ele foi seguir o padrão dos filisteus. Ele colocou a arca num carro, os bois estavam puxando o carro e todo mundo dançando, maior festa mesmo, maior louvorzão. Thales estava lá, David Quina, sei lá. Daí aconteceu o quê? Uma hora os bois tropeçaram. E tinha um cara, um levita, coatita, chamado Uzá, que viu aquele negócio e desesperou, a arca vai cair. Foi lá e colocou a mão na arca. E acho que estava de um fio desencapado, 380 lá, e o cara foi fulminado, velho. Não era elétrico o negócio, desculpa aí. Não podia colocar. Eles queriam restaurar a glória de Deus no meio de Israel, amém, queria, era uma boa ideia, era. Mas havia um processo, havia um procedimento a ser cumprido. Havia um manual de instruções levítico, que eles deveriam entender como é que faz para carregar aquela arca. Aí Davi, inclusive, naquela hora ficou brabo, porque a palavra usar significa força. A palavra do Senhor fala que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. Tem que ter entendimento, tem que ter obediência à voz do Espírito Santo. E daí eles foram novamente, foram estudar, acharam lá o manual de instruções, né? E leram, poxa vida, para isso que serve aquelas argolas lá. Aquelas argolas é para levar no ombro dos levitas. E depois outra, tem toda uma reverência, tem temor. Aí o que eles fizeram? 3 meses depois eles voltaram lá. Pegaram a arca da aliança, santificaram os sacerdotes, santificaram o povo. E falaram assim, agora a glória vai ser restaurada em Israel. E eles começaram a caminhar, os levitas colocaram a arca nos seus ombros, 4 levitas. Eles davam 6 passos e faziam um sacrifício de um boi. Mais 6 passos, mais um sacrifício. Havia um temor muito grande no meio daquele povo. Por quê? Porque entenderam que com a glória de Deus, você não mexe de qualquer forma. Entenderam que a glória de Deus precisa ser restaurada, mas para que isso aconteça, tem que ser segundo os parâmetros de Deus, e não segundo o padrão dos homens. Davi, da primeira vez, seguiu um conselho, um método, um modelo lá dos filisteus, sei lá como é que não chama, cara. E ele tentou fazer igual os caras fizeram, não deu certo, morreu mais gente. Aí ele foi estudar. Como é que nós vamos fazer para recuperar essa glória? Como é que a gente vai fazer para trazer essa glória de volta? Essa é uma pergunta que eu faço hoje para nós como igreja. Como é que nós vamos trazer essa glória de volta? Como é que nós vamos trazer de volta, gente, a glória, restaurar ela no lugar de origem? Como é que a gente vai fazer para que as pessoas vejam nesse lugar e não vejam espetáculos humanos, sabe? Às vezes as pessoas veem, não gostei do louvor, mas não é do louvor que você tem que gostar. Você tem que sentir a presença de Deus, você tem que ver que existe algo maior nesse lugar, que Deus está nesse lugar, e Ele está falando conosco, Ele está trazendo a mensagem dEle, Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Quantos estão ouvindo? A palavra do Senhor fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos de nós estamos com os ouvidos abertos? Estamos com os olhos atentos para ver o que o Senhor está fazendo no meio desse povo? Gente, vamos deixar de ser essa geração fraca. Vamos deixar de ser aquela geração que só queria os benefícios do Senhor. Vamos deixar de ser aquele povo que só estava preocupado com a arca para trazer bênçãos para a igreja. Tem a bênção, toca aqui que você vai ser abençoado. Se tocar ali, você vai ser fulminado, meu querido. Porque se a presença de Deus estiver nesse lugar, a gente vai pensar bem antes de fazer um voto, a gente vai pensar bem antes de fazer uma campanha, a gente vai pensar bem antes de abrir a nossa boca diante do Senhor. Porque a presença de Deus tem que ser tão impactante em nosso meio, que a gente tem medo até de respirar. Fala, nossa, está denso o negócio aqui. Quando Salomão resolveu instituiu, na verdade, o templo, construiu toda aquela magnificência lá. Quando os cantores começaram a ministrar, não conseguiam. A palavra do Senhor fala que a glória do Senhor encheu o templo de uma forma que os caras pacotavam no chão, o cantor não conseguia cantar, o guitarrista não conseguia tocar, o baterista não conseguia bater, nada funcionava. Sabe por quê? Porque a glória de Deus enchia aquele lugar. Nós temos que ter esse temor. Isaías um dia teve encontro com essa glória. Ele olhou e viu os céus abertos e o trono de Deus. E sabe o que ele falou? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Quando nós vemos a glória de Deus, a gente não se sente o máximo, não. A gente não se sente o artista, o ator, o bam, bam, bam. A gente se sente um lixo, porque é isso que nós somos. Isaías mesmo falou que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Deus está precisando de pessoas que se humilhem de verdade na presença dEle. Sabe para quê? Para levar a glória dEle. Não é a glória da igreja X, Y, Z.
é para ser a glória do reino de Deus. As pessoas olhar para você no serviço e falar: cara, tem uma coisa diferente com você, bicho. Tem alguma coisa que eu não entendo, cara. Você está brilhando aí, velho. E não é óleo, não é Deus na tua vida. Precisamos fazer isso, levar essa glória onde quer que nós estejamos. E agora, para a gente encerrar, eu vou achar aqui em algum lugar. Enfim, me perdi aqui. A segunda... Não, nada a ver. Vamos se colocar em pé um pouquinho e vamos orar? De tudo que você ouviu, eu sei que eu falei pra caramba, que hoje normalmente eu falo bem rapidinho, hoje eu passei pra caramba do horário. De tudo isso que você ouviu aqui, cara, você tem algum sentimento de... Nem tomei água aqui, só um pouquinho. Qual é o teu sentimento em relação à glória de Deus? Será que isso nunca te incomodou? Será que você nunca pensou assim: puxa, eu queria ir na igreja e ver algo muito maior do que luzes, muito mais do que música, muito mais do que berros, muito mais do que sapatinho de fogo. Eu queria ir na igreja e sentir a presença de algo maior, algo transcendente, algo que eu não consiga lutar contra aquilo que me impactue de verdade. Quando foi a última vez que isso aconteceu com a gente? Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu não vou fazer apelo nenhum. Eu só queria que você avaliasse na tua vida e de repente olhasse todas as coisas que eu ouvi, lembrasse todas as coisas que eu falei aqui até agora, e visse se de repente você não está querendo fazer desse Deus que a gente está falando aqui como sendo um empregado, sendo aquele que vai satisfazer, sei lá, as tuas necessidades. Você está vendo Deus como o gênio da lâmpada. Deus, Ele quer ser Senhor para você, Ele quer mandar, Ele quer te direcionar, Ele quer te fazer uma labareda onde quer que você ande. Em nome de Jesus, coloca a tua vida na presença de Deus a partir de agora. E se necessário, apregua um jejum agora de arrependimento e fala: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Se for necessário chorar na presença de Deus, chore. Porque é isso que a igreja precisa fazer hoje. Não é se levantar em berreiro, é em choro, em clamor, é em lágrimas. E fala: Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação corrompida, corrupta. Sara a sensualidade, Senhor, desse povo. Faz um povo moralmente aceito pelo Senhor. Começa a clamar agora pela tua casa. Não sei como é que você está na tua família. De repente você está falhando como sacerdote. Eu falei muito sobre Eli falhando com seus filhos. Talvez você não está sendo uma esposa auxiliadora. Eu não sei, você tem que ver como é que está a tua vida. A palavra do Senhor fala que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé, é pior que o infiel. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Começar ali a restauração do teu altar na tua casa pelo Senhor.